Tema dessa noite, irmãos, porém antes, onde está o jovem que eu orei? Não o vejo. Ah, Filho de Deus, você está escondido. Orei por você. E hoje também. Deus continue abençoando você, tá? E no meu momento de oração agora, eu vou estar orando por você. Você está bonito hoje? Fica em pé para a igreja também. Olha, todo elegante. Estarei orando por você hoje. Que Deus continue abençoando você, sempre firme, sempre ativo na causa de Deus. Crucificado com Jesus é o tema dessa noite. Você já pode abrir a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas capítulo 2. Aqui nós temos dois versos onde o apóstolo Paulo assim escreve, inspirado pelo Espírito Santo, e traz uma lição tremenda para nós. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. A minha versão diz assim: Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Para você e eu estarmos conectados com Cristo, precisamos morrer para o nosso eu. E nós vamos ver essa noite alguns pontos acerca dessa luta que não é fácil. Uma história nos conta que uma bela noite muitos jovens estavam em volta de uma fogueira. Isso já aconteceu há algumas décadas. Mas um dos jovens que estava ali não estava contente, estava cabisbaixo, triste, não estava no clima dos demais. O pastor percebeu algo de errado naquele jovem, então aproxima-se dele, senta-se ao lado e começa a conversar, perguntando algum problema, alguma coisa. E aquele jovem diz: pastor, o meu cavalo Scott, o senhor conhece o meu cavalo Scott? Conheço. Hoje de manhã, quando eu acordei, fui procurá-lo, não o encontrei. Meu cavalo fugiu. E o pastor agora continua a conversa, perguntando, ampliando a conversa em torno do cavalo. E o pastor descobre que o cavalo era um cavalo selvagem que tinha sido domesticado. E o pastor agora diz para o jovem: vamos fazer assim, amanhã vamos combinar com outros aqui, vamos sair procurar o seu cavalo. Certo? Certo. E no dia seguinte, nas primeiras horas, o pastor, aquele jovem e outros saem procurar o cavalo. Eles se distanciam um pouco da fazenda e agora eles encontram vários cavalos selvagens. E aquele jovem olha e no meio daqueles cavalos selvagens vê o seu cavalo chamado Scott. E agora ele começa a se aproximar. E ele diz: pastor, jovens, fiquem aqui, senão vai espantar. E ele começa a se aproximar lentamente. E a história nos diz que de repente um cavalo selvagem percebe algo e começa a correr. E os demais cavalos acompanham, e Scott também acompanha. E agora aquele jovem começa a correr atrás e começa a gritar: Scott! E a história nos diz que a cada chamado daquele jovem pelo seu cavalo, ele parava um pouco, ia para um lado, ia para o outro, e os cavalos continuavam, e ele continuava. E quando o jovem chamava de novo Scott, aquele cavalo parava, olhava para trás, dava alguns passos, voltava e continuava correndo. Até aquele jovem cansar e não ter mais forças para correr e chamar pela última vez Scott. E aquele cavalo agora olha e continua correndo com os outros. O instinto do animal dizia para ele continuar correndo com os outros. O que ele tinha aprendido quando fora domesticado dizia para ele voltar para o seu lugar. Tem alguns pensamentos, irmãos, que revelam quão difícil é essa luta. No livro Caminho a Cristo, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A maior
batalha que já foi travada. Eu poderia tentar exemplificar, mas o testemunho que tu deu, meu querido irmão, exemplifica quão difícil é eu querer algo e eu dizer para mim mesmo não. O outro pensamento, a renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer muita luta. Não acontece com um piscar de olhos, é uma luta. E por fim, no livro Testemunhos, volume 5, o eu deve morrer. E é isso que nós encontramos lá no verso 19, no verso 20 de Gálatas 2. O meu eu precisa morrer. Não é fácil, irmão. Não estou aqui para iludir você. Eu não estou aqui para dizer que é simples como apertar um botão. Porque essa luta às vezes é diária. Essa luta às vezes é toda hora, todo minuto. Mas Paulo escreveu para que você e eu tenhamos essa luta. E para que você e eu tenhamos a esperança de conseguir vencer essa batalha. Já estou crucificado com Cristo. Para o que Paulo morreu? Para o que Paulo não morreu literalmente. Alguns pensam que Paulo foi crucificado com Cristo. Um dos dois ladrões, então era Paulo. Faz uma mistura. Paulo não morreu crucificado. O que Paulo estava querendo dizer é que ele morreu para o seu eu e para todas as outras coisas que atrapalhassem o seu relacionamento com Jesus. Paulo morreu para a raiva, para o ódio. Paulo morreu para os nossos pensamentos. Paulo morreu para todas as coisas que distanciavam ele de Jesus. Paulo morreu para a ganância. Paulo morreu para o amor ao dinheiro, ao amor às coisas deste mundo, às coisas materiais. E eu estou falando de Paulo. Paulo era um homem culto, um homem que falava várias línguas, uma pessoa que se expressava bem, tinha um alto respeito diante das autoridades religiosas da época. Não era um simples homem. Ele tinha sim muito a perder. E é por isso que ele escreve lá em outra carta que para ele morrer é lucro. Por quê? Porque ele morreu para o eu. Paulo morreu para tudo o que distancia de Deus, a mentira. Existem pessoas que pegam a mentira e dizem que há mentira grande e a mentira pequenininha. A mentira pequenininha não tem problema, você pode contar. A grande não, essa não pode. Se a mentirinha for para não, até fala mentirinha branca, algumas expressões por aí. Tudo começa pequeno, irmão. Você pai, olha para o seu filho. Se seu filho faz uma mentira bem pequenininha e alguns acham engraçado, pode ter certeza que há alguém também que acha muito engraçado. E esse alguém não é Jesus. Mas é uma criança. Eu sei que é uma criança. Mas Satanás briga com Jesus pela vida dela. Não permita, não deixe. Se você tem o hábito, quando vê já saiu aquela mentirinha, repreenda e corrija. É mais aprazível você dizer, não, estou mentindo, não é bem assim, do que deixar, do que passar uma vergonha celestial e não uma vergonha no momento. Paulo morreu para tudo que deixava longe de Jesus. Se existe alguma coisa na sua vida, jovem, alguma coisa, irmão, irmã, que esteja distanciando você de Jesus, é para isso que você tem que morrer. Você tem que pegar, tem que ser sincero com Deus e falar, Deus, por mim mesmo eu não consigo. Eu não consigo. Mas Cristo consegue. E você tem que clamar, tem que entregar, tem que fazer. E assim você consegue. Assim você consegue morrer para as coisas que distanciam você de Jesus. E você sabe quais são. Satanás ele faz tentações personalizadas. Ele sabe o teu ponto fraco. E ele atinge e ataca esse ponto.
isso que você precisa ser